Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Números 13. A partir do momento que vocês forem achando, vamos ficando de pé, por favor. Números, capítulo 13. Primeiramente, a gente vai ler o capítulo 1 e 2, e aí a gente vai pular para o 21, tá bom? Então, Números 13. Eu estava falando para vocês abrirem, mas eu estava esquecendo de abrir aqui, ó. Números 13. Primeiramente, a gente vai ler agora o versículo 1 e 2 e vamos pular para o 21, tá bom? Então, diz assim. Amém? Números 13, do 1 e 2, primeiramente, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora o versículo 21, vamos lá para o versículo 21, que diz assim. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens, numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou Vale de Ecol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante a Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Pedi para você colocar a sua mão no seu coração, fechar os seus olhos, para a gente poder orar. Senhor Deus amado, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, que a Tua palavra possa mesmo entrar no nosso coração, Pai. Ó Senhor, nós queremos sair daqui, Pai, cheio da Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Amém. Meu irmão, eu quero falar, o tema da nossa pregação vai ser, tem de fé em Deus? Eu quero falar um pouco sobre fé. E para a gente poder fazer a introdução dessa pregação, eu quero começar falando um pouco sobre a história dos filhos de Israel. A gente cantando aquela música ali, Abra-se o Mar. Então, tudo começou lá no Egito, quando o povo de Israel, os filhos de Israel, foram libertos do Egito, passaram pelo meio do mar e foram para o deserto.
E ali ficaram 40 anos. E assim, chegou lá um certo tempo aqui, em Números 13, que diz que Deus falou para Moisés, olha, Moisés, prepara 12 espias para espiarem a terra de Canaã, que é a terra prometida. E aqueles 12 espias foram espiar aquela terra. E quando eles chegaram naquela terra, eles viram que lá tinha gigantes, era uma cidade fortificada, uma cidade forte. Aqui os 10 espias, no final, ele diz que eles eram como gafanhoto aos olhos dos filhos de Anak, que eram os filhos de gigantes. Mas aquela terra ela tinha um fruto, ela era frutífera. A gente pode perceber ali que para um cacho de uva que eles pegaram lá na terra de Canaã, 2 homens precisaram carregar um cacho de uva. Então era uma terra muito frutífera. Mas o que aconteceu? Quando eles chegaram para relatar como era a terra de Canaã para Moisés, apenas 2 desses 12 espias, apenas 2 acreditaram do que Deus tinha prometido, tiveram fé que eles iam possuir aquela terra. Os outros 10, eles ficaram com medo, eles começaram a falar, mas aquela terra tem gigantes, é uma terra fortificada, a gente não vai conseguir chegar lá. Mas Caleb e Josué falaram, não, calma aí, vamos lá, a gente vai conquistar aquela terra. De tanto que mais para frente você vai conseguir ver que os 10 espias, eles morreram no deserto. Quem conquistou a terra prometida foi apenas... Alguns outros filhos de Israel também conquistaram a terra prometida. Mas você percebe que os 10 espias morreram no deserto. E apenas aqueles 2 que acreditaram na promessa do Senhor, eles conquistaram a terra prometida. E a primeira coisa o primeiro tópico que eu quero falar aqui é sobre confessar antes de ver. A fé, eu já ouvi algumas pessoas falando, com todo amor, com todo carinho, eu não concordo com uma certa questão que as pessoas falam, que fé se explica. Fé não se explica, fé se vive, na minha opinião. Fé você vive. E a fé, se você quiser saber o que é fé, você pode ler a Bíblia, que a Bíblia é inteirinha montada com fé. E um cristão, ele precisa viver pela fé. Então, a primeira tópico que eu quero falar aqui, confessar antes de ver. Fale para a pessoa do seu lado, confesse antes de ver. E fala para a pessoa do seu lado, confessar é possuir. Amém. Meu irmão, minha irmã, confessar com fé e crer é possuir. É isso que Hebreus 11:1 diz. Confessar antes de ver, antes de você ver. Quando você vê, já não é mais questão de fé. Entendeu? Fé é você antes de você ver. Você entendeu? O Hernán Dias Lopes, o pastor da Presbiteriana, ele fala uma coisa muito interessante sobre a fé. Ele diz que ter fé é você tocar no que você não vê. Isso é fé. Então, confessar com fé e crer no seu coração é possuir. Amém? Dos 12 espias que a gente acabou de ler aqui, que foram lá espiar a terra prometida, mesmo Deus, no versículo 1, você pode ver aí, no versículo 1, que Deus fala para Moisés, Moisés, manda os 12 espias lá, porque eles vão ver a terra que eu vou dar para os filhos de Israel. Deus já estava falando que aquela terra era para eles. Mas mesmo aqueles 12 espias, apenas 10, somente 10, não acreditaram. Duvidaram no seu coração. Apenas 10. E apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, foram os que creram. E no final, você pode perceber, até mesmo no livro de Josué, eles chegaram à terra prometida, Josué e Caleb. E os outros 10 que não creram, morreram no deserto. Misericredo, né? E apenas aqueles 2, Josué e Caleb, eles creram, eles declararam e eles receberam. Meu irmão, irmã, fé é você crer, é você declarar e é você receber. Isso é fé. Você vai confessar antes, você vai declarar antes, você vai crer antes. Isso é fé. Amém?
Mas os outros 10, eles não conquistaram a terra prometida por causa da falta de fé. Você pode ver isso no versículo 36, 38, mas no capítulo 14. Eu vou ler aqui rapidinho. Lá no capítulo 14, Deus ele relata, vocês estão com a Bíblia aberta, você pode acompanhar aí. No capítulo 14, versículo 36 a 38, falaram assim, ó: os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, estes, mesmo homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Amém? Amém. Como eu estava falando aqui em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você pode perceber aqui em Hebreus diz, certeza das coisas que se esperam. Fala para o seu irmão do lado, ó, certeza das coisas que se esperam. Isso. E fatos que não se veem. Fala para o seu irmão, fatos que não se veem. Isso. Hebreus 11:1. É isso. Fé é certeza. Certeza de fatos que ainda você não vê. Como o Hernan Dias Lopes diz, é você tocar no que ainda você não está vendo. Mas pela fé, você vai conquistar. Amém? E assim, uma coisa muito interessante, que uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que começa a praticar a fé, ela começa a declarar antes de ver. Uma pessoa com o coração cheio de fé, Jesus mesmo lá nos evangelhos, ele diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. E o mais interessante é que Calebe e Josué tinham um coração cheio de fé. Porque olha só para você ver o interessante, se estiver com a sua Bíblia aí, acompanha aqui comigo lá, Números 13:30, onde Calebe diz assim, ó, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você consegue ver a diferença de uma pessoa cheia de fé? Calebe, ele também viu o que os outros 10 espias viram. O que Calebe viu lá? Calebe viu que a terra tinha gigante. Calebe viu que a terra era uma terra de cidades fortificadas. Calebe viu os obstáculos lá também. Só que a diferença de uma pessoa que vê um obstáculo no seu caminho e a diferença de uma pessoa que vê o seu obstáculo no caminho, mas vê com fé que vai conquistar, a diferença, sabe qual é a diferença? É que a pessoa, ela não foca no problema. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas focam no problema. E o problema dos 10 espias é que eles focaram no problema, nos obstáculos, nas dificuldades. E quando você foca nas dificuldades, isso é uma realidade espiritual, quando você foca nos problemas da sua vida, você se torna um gafanhoto perante a eles. O problema parece que cresce na sua frente. O problema parece que é imbatível na sua frente, porque você foca no problema. E os 10 espias focaram nos problemas, nos obstáculos daquela terra. É por isso que eles falavam assim, a gente não vai conquistar aquela terra, porque ela tem gigante. Mas a diferença de Josué e Calebe é que eles viram o obstáculo, mas eles tinham fé. Uma pessoa quando foca no problema, meu irmão, minha irmã, ele esquece do tamanho de Deus. Ele esquece do tamanho de Deus, ele esquece o que Deus faz por ele. Uma pessoa quando foca nas dificuldades da vida, esquece o tamanho de Deus, esquece o que Deus já fez, e esquece o que Deus pode fazer, esquece que Deus é Deus do impossível. E é isso que você precisa tomar cuidado. Você precisa aprender a enxergar as circunstâncias da sua vida, os problemas da sua vida, com os olhos da fé, porque o seu Deus é maior do que esses problemas.
Mas enquanto você ficar focando nos problemas, nas dificuldades, nos problemas financeiros, nas doenças, nisso e naquilo, em tudo que o diabo coloca muitas vezes no seu caminho, meu irmão, minha irmã, você tem um grande risco de fazer como esses 10 espias, de desistir. Deus não quer isso de você. Deus quer que você aprenda a usar a sua fé. Deus quer que você se torne um gigante na fé. E a diferença aqui é como você tem olhado os problemas da sua vida. Como que você tem olhado as situações, as dificuldades da sua vida. Você tem olhado eles como? Uma pessoa cheia de fé, ela não é uma pessoa cega. Desculpa aí, viu, Gui? Dessa vez passa, né? Mas uma pessoa cheia de fé, ela não é uma pessoa cega, não. Estou falando espiritualmente, gente. Não é uma pessoa cega. Ela vê o problema. Ela vê o que os outros vê. Os 10 espias não, Josué e Caleb viram os obstáculos da terra prometida. Viram que lá tinha gigantes, a cidade era, todos esses negócios, a cidade era fortificada. Eles viram também. Só que a diferença é que eles tinham um coração cheio de fé. A diferença é que eles sabiam quem é Deus. A diferença é que eles sabiam que Deus é Deus do impossível. E é por isso que Caleb falou assim, certamente nós vamos prevalecer contra aquela terra. Por quê? Porque o meu Deus é grande, porque o meu Deus é o Deus do impossível. E não é qualquer gigantinho aí que vai impedir o tamanho do meu Deus. E é assim que você tem falado, meu irmão, minha irmã? É assim que você tem, como você tem enfrentado os problemas da sua vida? Porque se você foca nos problemas da sua vida, os problemas crescem. Se você foca nos problemas da sua vida, isso é uma realidade espiritual, se você foca nos problemas da sua vida, você se torna uma pessoa pequena perante os problemas. Você esquece de uma coisa, de um versículo muito importante que a Bíblia diz. A Bíblia diz um versículo muito interessante, que eu acho que eu vou citar eles depois. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma pessoa, quando ela foca no problema, ela esquece disso. Ela esquece que ela pode vencer. Ela esquece. O que Paulo diz? Eu sou mais que vencedor. Meu irmão, minha irmã, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. E você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Você pode. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração, para de focar nos problemas. Para de focar. Você pode virar para mim e pode falar assim, Maiara, você não sabe o que eu passo. Você não sabe a minha luta, você não sabe a minha história. Eu não sei mesmo. Só que Deus sabe. E o mesmo Deus que fez Josué e Caleb chegar naquela terra prometida é o mesmo Deus que pode transformar a sua vida. É o mesmo Deus que pode transformar a sua família. É o mesmo Deus que pode tocar no coração e transformar, e restaurar, e curar, e libertar a sua família. É o mesmo Deus que pode te levar para a vitória. Deus não muda. Lembre-se disso. Deus está falando um pouco no meu coração aqui para você parar de focar nos problemas. Para de focar nos problemas. Porque quem foca no problema, não é foca de golfinho não, tá, gente? Quem foca no problema, esquece o tamanho de Deus. Esquece que Deus é Deus do impossível. Vira para o seu irmão do lado e fala, para de focar no problema, meu irmão. Amém. Meu irmão, minha irmã, ter fé é declarar antes de ver. Isso é fé. Como eu falei lá no começo, declarar antes de ver. Você orar. Eu vou contar uma história aqui que veio na minha cabeça agora. O pastor Abe Uber, lá da igreja de Santarém, a Igreja da Paz, ele contou uma história de uma senhora que uma vez foi correndo no gabinete pastoral e falou assim para ele, falou, pastor, eu estou passando um problema, uma luta muito grande na minha casa, eu já não sei mais o que fazer. Aí ele falou, mas o que foi, senhora? Minha filha tem 17 anos e já foi para uma vida de prostituição.
ela sai com os amigos do meu filho, sai com os amigos do meu marido, e a minha casa está virando um inferno. Porque meu filho e meu marido dizem que vão embora e não aguentam mais ficar ali. Aí o pastor virou para ela e falou assim, mas você já orou? Já, eu estou passando todo dia, estou orando, estou jejuando, e nada. Eu falei assim, nada, irmã. Ele falou assim, mas como você tem orado? Tenho orado, meu irmão, pastor, todo dia, eu tenho falado para Deus converter o coração da minha filha, e parece que nada está acontecendo, tal. Começou a reclamar lá, pastor. Aí ele falou assim, minha irmã, como que você tem visto a sua filha? Você tem visto a sua filha como uma prostituta. Toda vez que você vai olhar, toda vez que você vai orar, você não olha com os olhos da fé. Você olha para ela no natural. Você olha para ela como uma prostituta. E não é assim que Deus quer que você olhe. E aí ela falou assim, mas não é isso que ela é, pastor? No natural, pode até ser. Mas você precisa aprender a declarar que no sobrenatural ela vai ser uma grande mulher de Deus. Você precisa declarar que ela vai ter a vida dela mudada, restaurada. E aquela mulher, ela foi para casa e ela começou a orar. E começou a falar, Senhor, eu declaro que a minha filha vai ser uma grande mulher do Senhor, que ela vai sair dessa vida, que ela já saiu dessa vida, e eu declaro sobre a vida dela que ela vai ganhar muitas vidas, que ela vai ser uma mulher grandemente usada pelo Senhor. Isso é uma história real, gente. Algumas semanas depois, aquela menina, ela começou a se sentir mal. Não mal fisicamente, mas ela começou não estava legal para ela daquele jeito. Aí ela pensou com ela assim, eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para minha casa, mas se a minha mãe, o meu pai, o meu irmão me xingar de novo, eu fujo de novo e nunca mais volto. E aí ela foi para casa. Mas quando ela bateu na porta, a mãe dela atendeu. A mãe dela olhou para ela olhou para a mãe dela, e eles se abraçaram. E a mãe dela falou assim, filho, eu te amo tanto. E sabe o que aconteceu? Aquela menina se converteu. Aquela menina, ela começou a ser líder de célula, ela começou a ganhar outras pessoas. Aquela menina começou a ser um grande instrumento de Deus. Você sabe por que isso aconteceu, meu irmão? Porque a mãe dela parou de enxergar o natural, parou de enxergar o que estava acontecendo, mas começou a declarar palavras de fé, de bênção sobre aquela menina. E o que aconteceu? Aquela menina foi transformada. Você sabia que em 2 Coríntios, eu só não lembro o versículo de cabeça aqui, mas em 2 Coríntios, Paulo ele fala assim, a ninguém mais, de hoje em diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Pesquisa isso no Google lá, eu esqueci de colocar aqui, desculpa. Pesquisa isso no Google que você vai achar. 2 Coríntios, acho que é 6, eu não sei muito bem. Paulo ele diz, ninguém mais conhecemos segundo a carne, de hoje em diante. A mãe daquela menina começou a olhar a orar pelaquela menina com os olhos espirituais. A mãe daquela menina começou a declarar, falando que aquela menina já era uma menina transformada. Meu irmão, minha irmã, como que você tem orado pela vida do seu marido, pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, como que você tem orado pelo seu emprego, como que você tem orado pelo seu casamento, como que você tem orado, meu irmão, minha irmã, pelo seu ministério, como que você tem orado, você tem visto o natural, você tem declarado palavras de fé sobre ele. A fé literalmente remove montanhas, não é? Talvez seja uma montanha de dívidas, talvez seja montanhas de problemas, mas a fé, ela muda. E você precisa começar a agir com fé. Declare palavras de fé sobre a sua igreja. Declare palavras de fé sobre o seu casamento. Declare palavras de fé sobre a sua família, sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos. Declare palavra de fé, meu irmão. Declare. Comece a orar com fé, porque a fé muda a história, a sua história e a minha história, meu irmão, minha irmã. Ore com fé. Aprenda a orar, aprenda a enxergar com fé. Meu irmão, minha irmã,
existe uma questão muito interessante. A gente precisa primeiro declarar, tomar posse das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque a confissão, ela precede a posse. Diga para o seu irmão do lado, a confissão precede a posse. Amém? Meu irmão, minha irmã, como eu pedi para vocês falarem no começo, confessar é possuir. E isso é uma realidade espiritual. Aprenda a declarar, aprenda a confessar na sua oração com fé. Porque a confissão, ela procede à posse, meu irmão, minha irmã. Aprenda a fazer isso, que eu declaro sobre a sua vida que você vai ser um gigante na fé. Amém? Amém. Olha só para você ver lá, quem estiver me acompanhando comigo. Números 14, 28, onde ele diz assim, ó. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Eu vou repetir de novo. Diz-lhe, por minha vida, diz o Senhor. Está dizendo Deus aqui. Que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como que você tem falado aos ouvidos de Deus sobre cada circunstância da sua vida? Como que você tem falado aos ouvidos de Deus sobre o seu casamento? Sobre a vida dos seus filhos, dos seus pais? Como você tem declarado? Olha só para você ver o que Deus fala. Assim farei a vós outros. Por isso que é muito importante confessar, é possuir. Você precisa declarar primeiro. E precisa ser uma verdade no seu coração. Porque confessar é possuir. Amém? E, meu irmão, confesse as promessas de Deus. Tome posse das promessas de Deus no mundo espiritual. Declare as promessas de Deus no mundo espiritual. E veja a materialização do seu milagre acontecer. Aí você pergunta, quais são as promessas de Deus? A Bíblia, todo mundo está com a Bíblia aí, né? A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas. Então, procure-as, declare-as sobre a sua vida e creia no seu coração e veja o milagre acontecer. Amém? Por isso que é importante você ser uma pessoa... Lembra que eu fiz aquela pregação sobre o Espírito Santo? Quem estava aqui, acho que lembra, sobre os bereanos. Que os bereanos voltavam e viam o que estava escrito na Bíblia. Então, seja um bereano. Porque o Espírito Santo ele fala de forma direta e indireta sobre a Bíblia. Não foge nada da Bíblia. Tá? Então, meu irmão, dedique tempo à leitura. Tá? E dedique tempo a uma vida de oração também. E intimidade com o Espírito Santo. São os outros passos também que te levam a ter uma vida vitoriosa em Deus. Amém? Independente da circunstância da sua vida, comece a enxergar com os olhos de fé a sua vitória. Vocês perceberam que aqui os espias, Josué e Caleb, eles viram lá o gigante, mas independente do que tinha naquela terra lá, eles já começaram a enxergar com os olhos da fé que eles iam possuir aquela terra. E eles possuíram. E nós precisamos também praticar isso. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos aprender a declarar também com fé. A gente precisa aprender também a declarar com a fé. E ver a nossa vitória. Amém? Josué e Caleb, eles conquistaram aquela terra prometida porque eles já viram a sua vitória antes de acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, declare
a palavra de vitória sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedor. Isso é uma realidade espiritual. Isso é a Bíblia que está dizendo. Você é mais que vencedor. Então declare essas palavras de vitória sobre a sua vida. Amém? Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meu irmão, você é mais que vencedor. E você pode vencer. Isso aqui é muito interessante você prestar atenção, porque eu não estou aqui tentando colocar para vocês palavras de autoajudas. Mas eu estou tentando para que vocês entendam que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não porque você pode, mas porque Deus pode. Amém? E em Cristo somos mais que vencedor. Amém? Então comece a enxergar com os olhos da fé. É assim que Deus opera na nossa vida. Primeiro, você precisa crer a promessa no seu coração. Depois você precisa declarar essas palavras vivas no seu coração. E depois ela vai se materializar. Foi assim que aconteceu com Josué e Caleb. Creram, declararam e se materializou. Amém? Isso pode acontecer com você, em nome de Jesus vai acontecer com você. E independente dos piores problemas, continue firme na confissão da sua fé. Amém? Independente, eu vou repetir, independente das situações, independente se você está vivendo no deserto ou não, continue firme na confissão da sua fé. O segundo tópico que eu quero citar aqui, 2 princípios da fé que te levam a vencer. Enquanto a gente estiver vivo, nós vamos enfrentar problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, ele diz, há tempo de dar risada e há tempo de chorar. Então, no mundo, a gente passa por momentos de deserto, momentos de dificuldade. Infelizmente, o mundo ainda é indolor, não é ainda. O mundo ele é indolor. Né? O mundo não é indolor, quer dizer, desculpa, gente, que eu estou confundindo as palavras aqui. Infelizmente, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Passamos por pelo deserto, pelos momentos ruins, pelas dificuldades. Isso acontece. E Deus, Ele quer que a gente tenha vitória sobre esses problemas. Então, como superar os problemas e ter vitória? 2 princípios principais. O primeiro, a fé sempre recebe uma palavra de Deus. Fala para o seu irmão do lado. A fé sempre recebe uma palavra de Deus. Vocês estão falando hoje, hein? Então, a fé, meu irmão, minha irmã, ela é baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Assim como o Espírito Santo não fala nada que não esteja na Bíblia de forma direta e indireta, a nossa fé precisa ser baseada na palavra de Deus. Porém, tem gente que tem tentado usar a fé, pegando os versículos e usando como uma fórmula. Tipo lá, pega lá, coloca lá e fala, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está escrito na Bíblia isso aí, Salmo 23:1. Mas porque está escrito aqui, então nada vai me faltar. Sim, com certeza. Fé é baseada na Bíblia, correto? Correto. Mas essas pessoas, não todas, algumas delas, acabam não querendo um relacionamento com Deus. Ou seja, essas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o abençoador. Tem muitas pessoas correndo atrás de milagre e não
de intimidade com o Espírito Santo. E todos nós sabemos que Deus é um Deus de relacionamento. Em Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então Deus é um Deus de relacionamento. E algumas pessoas têm usado de forma errada a fé baseada na Bíblia. Tem feito como fórmula. E não é bem assim. Meu irmão, para a fé funcionar, não basta ter todos os versículos da Bíblia escritos. Você pode ter todos os versículos da Bíblia escritos no teto, onde você quiser. Mas, para a fé funcionar, ela precisa de uma palavra vivificada de Deus. Amém? Ou seja, para a fé funcionar, você precisa ter um versículo específico de Deus que queime no seu coração. Como assim, Maiara? Você está querendo dizer que além da gente ter que ler a Bíblia, a gente tem que ter algo mais? Não é algo mais. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer para você, você vai entender, à medida que a gente for conversando aqui, você vai entender que você precisa ter um versículo específico de Deus que queime no seu coração. Uma promessa de Deus mesmo. Você precisa ter esse versículo que venha queimar, que venha ser vivo dentro de você. Não basta só as letras, você precisa de uma palavra vivificada de Deus. Existe Romanos 10, 17, ele diz assim, Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Mas tem uma coisa muito interessante nesse versículo aqui. A palavra que está escrito aí, a palavra que está escrito aí, você viu ali, ouvir pela palavra. O que é essa palavra que está escrito aí? Essa palavra que está escrito aí em Romanos, no grego, ele quer dizer rema. E a palavra rema, no grego, que é o significado dessa palavra que está escrito aí, ele significa aquilo que é ou foi proferido por viva voz, ou seja, aqui é algo falado. Então, a palavra do Romanos 10, 17, que diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, esse significado de palavra, que no grego significa rema, ele significa que é algo falado. No grego, a palavra, no grego, o significado de palavra no grego, ele tem dois tipos. Ele tem o rema, que significa o falado, e o outro, o logos. O logos, que significa escrita. E aqui é usado o rema, que é o falado. É por isso que a fé, recebe uma palavra viva de Deus, algo falado. É por isso que é importante você ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco, tá? É por isso que é importante você ter um relacionamento espiritual, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É por isso que é importante, volto a repetir, que é importante você ser um homem, uma mulher de oração, orar todos os dias, porque oração não é questão de tempo. Eu tenho tempo, não tenho tempo para orar. Oração, meu irmão, minha irmã, Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, diz orai sem cessar. É importante você orar todos os dias, entendeu? Fala para o seu irmão do lado, ore todos os dias. Por isso que é importante, a palavra rema é algo falado no nosso coração. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é que a fé é uma palavra viva no seu coração. Uma palavra falada no seu coração. Meu irmão, mas se você basear a sua fé apenas na palavra logos, que é a palavra escrita, que é a palavra que muitas pessoas fazem, é pegar a Bíblia e ficar declarando, que é uma coisa que você precisa fazer também, mas se você focalizar sua fé apenas na palavra escrita, apenas na palavra logos, somente na palavra escrita, você não precisaria ter um relacionamento com Deus.
A sua fé ela ia ser baseada somente no que está escrito na Bíblia. Não concorda? Então, o relacionamento com Deus não seria tão importante se a sua fé fosse só baseada na escrita. Mas a sua fé precisa ser baseada na palavra rema e na palavra logos também. Amém? É por isso que é importante, volto a repetir, eu quero repetir isso 1000 vezes. É importante você ter um relacionamento com Deus. É muito importante. Entendeu? Amém? Nossa, que amém, gente. Fala um amém mais feliz, assim. Amém! Aí. Garanto se fosse churrasco, daí vocês gritaram. Cadê? Mas Deus, Ele é um Deus de relacionamento, como eu falei. E Ele quer ter intimidade comigo e com você. É por isso que a palavra rema também é importantíssimo para a nossa fé. Porque além de você basear a sua fé no que está escrito, você vai basear a sua fé no algo falado. Na palavra que Deus falou a você. Palavra viva. Uma palavra que queima no seu coração. E assim, o que é rema? Para explicar melhor para quem ainda está lá no planeta Terra. Vamos aqui. Brincadeira, gente. Não fica bravo comigo, não, tá? Eu não sou boa de piada, não. Mas assim, o que significa rema? Rema é mais ou menos assim, ó, algo bem básico para você entender. Rema é o Espírito Santo ativando a palavra logos para que ela queime no seu coração. Ficou melhor de você entender? É o Espírito Santo soprando no seu coração a palavra logos, a palavra escrita, que ela queime dentro de você. Vocês entenderam? Agora ficou melhor de entender, né? É mais ou menos isso que é a palavra rema. É isso que é o rema. É o Espírito Santo falando com você e fazendo a promessa dele queimar no seu coração. Amém? E como eu recebo a palavra rema? Tendo intimidade com o Espírito Santo. Orando. Gostei da Dani porque ela falou orando ali. Orando. É orando que você vai receber intimidade com o Espírito Santo. Não existe outra fórmula, não existe o banho do sal grosso, não existe nada. Tá? É intimidade com o Espírito Santo. Pratique intimidade com o Espírito Santo. Meu irmão, não ore. Apenas algumas de nós, até muitos, às vezes nós, cometemos aquele erro de achar que orar é só no momento da minha devocional. Meu irmão, quando você está lá sozinho, tomando banho, ou fazendo comida, ou sei lá, fale com o Espírito Santo. Comece a cultivar intimidade com Ele. Amém? Amém. A segunda coisa, o segundo passo que te leva em uma fé vitoriosa, esse é muito interessante, é a perseverança. 2 passos da fé que te levam a vencer. Primeiro, a palavra, toda a fé, ela sempre recebe uma palavra de Deus, e a segunda, perseverança. Vamos falar de novo? Fala para o seu irmão do lado aí. Persevere. Amém. Às vezes, a gente recebe uma palavra viva, uma palavra rema, até no nosso coração, e aquilo até queima dentro de nós, aquilo até fala com nós, mexe com a gente e tal. Às vezes a gente até recebe aquela palavra viva, e elas até queimam no nosso coração, no dia a dia, mas aí o tempo vai passando, e a pessoa vai deixando de perseverar, a pessoa já vai desanimando, já vai ficando triste, já vai querendo chutar o pau da barraca, e já vai querendo falar assim, está muito difícil, porque nunca vai acontecer, Senhor, o Senhor não me ama, sabe? E a pessoa vai desistindo, vai passando o tempo, e a pessoa vai desistindo. O nosso problema é que a gente é muito ansioso, e o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Então, a gente é muito ansioso, a gente quer para ontem o nosso milagre. E não é assim.
É perseverança, é caminhada, é não desistir. Então, o segundo passo para você ter uma vitória na fé é você perseverar. Eu estava lendo alguma coisa aqui. E assim, e a pessoa ela vai deixando de perseverar, vai desanimando, a tristeza vai batendo, isso e aquilo. Eu não sei quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você já vem orando pelo seu milagre. Eu não sei quanto tempo você já vem orando por uma conversão, por uma cura, por uma restauração, por uma mudança. Eu não sei quanto tempo que você já vem orando, já vem declarando para Deus. Mas a fé, ela persevera. É muito importante você perseverar. Porque às vezes as pessoas começam muito bem, com intimidade, declarando, falando, eu declaro que a minha vida vai se mudar, eu declaro que eu vou ganhar muitas vidas, eu declaro tal. Mas daí vai chegando, vai desanimando, vai ficando lá enxavido, cabisbaixo, e vai desistindo. Até o momento que ela deixa de perseverar. E ela acaba não vendo o seu milagre, porque ela deixou de perseverar. Foi isso muitos do deserto morreram no deserto porque não perseveraram. E não é isso que Deus quer de você. Você precisa perseverar. Fé é perseverança. Persevere em que Deus tem colocado no seu coração. 2 Coríntios 4, 16 e 18 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Meu irmão, muitos ficam no deserto porque não perseveraram na fé. Muitos não alcançaram o seu milagre por falta de perseverança. Até começam bem, mas logo esquece de perseverar na fé. E acaba desistindo e não vendo o seu milagre acontecer. Meu irmão, a fé, ela funciona. A fé funciona. Não pense no seu coração, só pela fé. Eu já ouvi, infelizmente, algumas pessoas falando assim: meu irmão, e aí, como estão as coisas? Só pela fé. Como se fé fosse algo impossível. Fé não é algo impossível. Não é. A fé é uma realidade espiritual que precisa ser praticado na sua vida hoje. Então, meu irmão, minha irmã, a fé, ela funciona. Não duvide, persevere e você vai ver o seu milagre acontecer. Amém? A terceira e a última questão que eu quero falar é sobre a atmosfera da fé. Você sabe qual é a atmosfera da fé? Existem duas, mas hoje não vai dar tempo de eu falar da outra, tem que falar de uma só. Uma questão muito interessante, que a atmosfera da fé é a gratidão. Você sabia que a fé e a gratidão, elas estão muito ligadas? Elas estão juntinhas. Você sabia disso? Sim. A atmosfera da fé é a gratidão. Você sabia que para desfrutar de uma atmosfera de fé que contagia as pessoas ao nosso redor, nós temos que ter uma vida grata? Nós precisamos ter um coração de gratidão. Eu vou explicar para você porque o povo do deserto, os 10 espias, eles cometeram a ingratidão. E eles não alcançaram a terra prometida. Mas os 2 que foram espiar, Josué e Caleb, eles praticaram a gratidão e conquistaram a terra prometida. A fé e a gratidão, elas estão interligadas.
Me mostre alguém que está cheio de gratidão. E eu vou te mostrar alguém que está cheio de fé. Você pode perceber isso, você conhece uma pessoa cheia de grata, uma pessoa que está ali sempre falando obrigado a Jesus, uma pessoa que está sempre pulando, uma pessoa que está todo tempo ali alegre na presença de Deus. Me mostra uma pessoa cheia de fé, que eu vou te mostrar uma pessoa grata a Deus. É interessante como a fé e a gratidão, elas estão ligadas. E eu quero falar um pouco sobre os princípios bíblicos da gratidão. Colossenses 3. Gente, eu estou quase terminando, tá? Pode ficar tranquilo aí. Colossenses 3, 15 a 17, ela diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você é uma pessoa que transborda de gratidão? Não precisa me responder. Você é uma pessoa que transborda em gratidão? Tem pessoas que elas estão cheias de problemas, de preocupações, de inveja dos outros, que as suas vidas parecem que são totalmente levadas para baixo. Por favor, gente, eu não estou aqui querendo dar nome em ninguém e não estou querendo tocar com vocês com todo o amor que eu estou falando isso. Existem pessoas que parece que a vida é levada para baixo. Sabe por quê que as pessoas são totalmente levadas para baixo? Porque elas ainda não aprenderam o segredo da gratidão. Sabe por que Paulo está dizendo aqui em Colossenses que vocês estão firmados na fé? Percebe que ali Paulo fala, firmados na fé. Eu deveria ter trazido um negocinho para vocês verem aqui. Que ele fala assim, vocês enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Sabe por que Paulo fala assim, vocês estão firmados na fé? E como vocês estão demonstrando isso? Praticamente o que Paulo está querendo dizer ali, vocês estão firmados na fé. Sabe como que vocês estão demonstrando isso? Transbordando em gratidão. Colossenses, eu convido você a ler na sua casa, mas ler não por ler, porque ler por ler não adianta. Mas ler devagar, meditando. Você vai ver que Colossenses é um livro que fala muito sobre gratidão. Então, leia na sua casa o Colossenses, para você aprender um pouco sobre isso, mas Colossenses é um livro da Bíblia que fala muito sobre gratidão. E aqui, Paulo ele fala assim, vocês estão firmados na fé. E como que vocês estão demonstrando isso? Transbordando de ingratidão. É isso que mais ou menos que Paulo está querendo dizer em Colossenses 3, 15 a 17. Meu irmão, me mostre alguém que está toda hora agradecendo a Deus. Está toda hora agradecendo as pessoas. Me mostre alguém assim. É uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa que está transbordando em gratidão. Por quê? Porque ela está firmada na fé. Então ela está transbordando de gratidão. A gratidão, meu irmão, minha irmã, é um princípio muito forte na vida de um cristão. Colossenses 4:2, esse aqui é bem curtinho, ele diz assim: dedique-se na oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Fala para o seu irmão do lado, sejam agradecidos. Seja uma pessoa grata. Meu irmão, aqui a gente sabe a importância da oração, não é? A oração ela é muito importante, mas você sabia que é muito importante você também se dedicar a ser uma pessoa grata? Eu vou explicar daqui a pouquinho no capítulo de Números, e você vai perceber a diferença de uma pessoa grata. É importantíssimo você se dedicar também ao caminhar na gratidão também. Sabe por quê? A gratidão é o segredo de atrair alegria
e a unção de Deus. A gratidão atrai a presença de Deus. É o segredo de atrair a alegria. É o segredo de atrair a unção de Deus. É por isso que é importante você ser uma pessoa grata. É por isso que é importante você ser uma pessoa de gratidão. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, ele diz assim, ó, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante porque ele fala assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias. Meu irmão, você não vai dar graça. Muitas vezes você pode perguntar, mas eu vou dar graça até pelo que o diabo colocou na minha vida? Não. Você não vai dar graça por essa circunstância, mas você vai dar graça nas circunstâncias. Você não vai dar graça pelo deserto que você está vivendo. Você vai dar graça no deserto. Como que eu vou ser uma pessoa grata no deserto? Mais ou menos assim, ó. Senhor, muito obrigada, porque eu estou vivendo por esse momento difícil, mas eu sei que a minha vitória vai chegar. É uma pessoa grata, uma pessoa. O que separa um cristão maduro de um cristão imaturo? Não estou chamando ninguém de imaturo, mas o que separa um cristão espiritualmente maduro de um cristão espiritualmente imaturo, é como ele tem sido grato a Deus nos momentos difíceis. Porque a Bíblia diz aqui, em todas as circunstâncias, dê graças. Meu irmão, não sou eu que estou falando. Isso está escrito na Bíblia. E é por isso que a Bíblia fala, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Aprenda a dar graças a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Amém? A outra coisa que eu quero dizer aqui, que no meio daquela situação ruim, como quando eu falo assim, você dá graças a Deus no deserto, é você ficar louvando a Deus, porque pela fé você já vê a solução. Meu irmão, é muito fácil agradecer a Deus quando tudo está bem, não é verdade? É muito fácil quando você está andando, quando todas as coisas estão muito bem. Mas a gente precisa aprender a dar graças a Deus até quando passamos pelo deserto. Todo cristão, infelizmente, passa pelo deserto, mas o que separa, como eu falei, um espiritualmente maduro da imaturidade é o fato dele aprender a ser grato nos momentos difíceis da vida dele. E nas situações negativas, que essas pessoas elas sabem ficar dando glória a Deus. E assim, você sabia que até Jesus ele foi parar no deserto? Mas olha para você ver a diferença. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias. Mas ele ficou 40 dias orando, jejuando e citando a Bíblia. Os filhos de Israel, quando eles foram para o deserto, eles ficaram 40 anos. Sabe fazendo o quê? Murmurando, reclamando. Nada estava bom. Os caras viram o mar se abrir na frente deles. Nada faltava para eles no deserto. Mas eles murmuravam. Mas eles reclamavam. E nada estava bom. Meu irmão, quanto tempo você pretende ficar no deserto? 40 dias ou 40 anos? Paulo ele fala uma coisa muito interessante. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aprenda a andar no deserto dando glória a Deus. Aprenda a andar no deserto por tudo que Deus está... Olha para você, pare e preste atenção. O povo estava no deserto, mas nada faltava para eles no deserto. Então nada vai faltar para você nos momentos difíceis. Porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Deus não é seu pastor apenas nos momentos bons, mas Ele é também nos momentos ruins. Então aprenda a dar glória a Deus. Aprenda a ser um coração grato. Amém? Parece que alguns crentes parece que nunca saem do deserto. Porque parece que é um deserto atrás do outro. Sabe por quê? Porque fica toda hora reclamando. Toda hora murmurando. Toda hora está ruim. Fala daqui.
fica no blá, blá, blá. Ah, não sei o quê. Nada tá bom. Misericredo. Miseriqueima, miseritudo. Nada tá bom. Meu irmão, a ingratidão apaga o Espírito de Deus, entristece o Espírito Santo. A ingratidão afasta-nos de Deus. Uma pessoa ingrata, ela esquece o que Deus já fez por ela. Olha para você ver o povo do deserto. O povo do deserto, os 10 espias, naquele momento eles esqueceram o que Deus já fez tanto por eles. Eles tinham um coração ingratos. E eles começaram a reclamar, a infamar a terra prometida. Falar, nós não vamos conseguir. Mas um coração grato, ele sabe da glória a Deus, até nos momentos difíceis. Caleb, ele disse assim, eia, subamos, porque certamente nós vamos prevalecer contra aquela terra. Isso é um coração ingrato. Ele não esquece o que Deus já fez por ele. O que Deus tem feito por você, meu irmão? O que Deus já tem feito pela sua vida até o dia de hoje? Nunca esqueça disso. Pede para Deus cada dia mais te dar um coração grato. Amém? Você sabia que quando uma pessoa ela tem um espírito de ingratidão, ela tende a focar nos problemas e esquecer o tamanho de Deus, esquecer o que Deus já fez para ela? Quando a gente foca nas dificuldades, os problemas parecem que crescem nos nossos olhos e esquecemos de quem é Deus. Meu irmão, não foque nos problemas da sua vida. Não foque nas dificuldades da sua vida. Foque no que Deus já fez por você. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então foque no tamanho do seu Deus e não nas circunstâncias que o diabo muitas vezes tem colocado na sua vida. Amém? A última coisa que eu quero falar aqui é que a gratidão ela atrai o favor de Deus. E Josué e Caleb, ele teve um espírito de gratidão. Você percebe que lá em Números 14, 24, Números 14, 22 e 24 diz assim, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb, ele teve um espírito diferente. Ele teve um espírito grato a Deus. Você sabia que a ingratidão, ela, além de entristecer o Espírito de Deus, ela ainda apaga a presença de Deus, o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz, não apaguei-vos o Espírito Santo. E a ingratidão, ela também apaga o Espírito Santo dentro de nós. E ainda, a ingratidão ainda gera tristeza nas pessoas. Porque ela foca muito nos problemas. E aí, como eu te falei, os problemas crescem e parece que a gente fica um gafanhoto. Então a ingratidão, ela pode gerar tristeza no coração das pessoas. De tanto que quando os 10 espias infamaram a terra prometida, os filhos de Israel, começou uma loucura lá. Eles começaram a ficar todo mundo falando, vamos levantar alguém para voltar para o Egito. Fosse melhor se a gente morresse no Egito ou aqui no deserto. A ingratidão, ela gera desconfiança, tristeza, ansiedade.
E alguns teólogos, eles dizem que a ingratidão, ela pode gerar até a depressão. É algo muito sério isso. A gente precisa ter um coração grato a Deus. Porque quando uma pessoa tem um coração grato, ela já sabe que Deus vai mudar a vida dela, porque Deus já fez tantas coisas pela vida dela. Deus já fez tantas coisas pela família dela. E ela já sabe que Deus não muda. Que Deus vai conduzir ela à vitória. Meu irmão, minha irmã, a ingratidão, ela trava a nossa fé. Ela traz derrota para as nossas vidas. Ela traz pequenez sobre as nossas vidas. A ingratidão, meu irmão, ela trava a nossa vida espiritual, nossa fé em Deus. A gratidão, não a ingratidão agora, mas a gratidão, ela traz a presença manifesta de Deus sobre a sua vida. Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Entrai por suas portas com ações de graças. A gratidão, ela atrai a presença de Deus. Você quer entrar na presença manifesta de Deus? Amém? Então faça isso com ação de graça. Tenha um coração grato a Deus. Aprenda a louvar a Deus até no deserto. Não pelo deserto. Não é pelo deserto que você está louvando. Você está louvando a Deus nos momentos difíceis. Porque o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Meu irmão, minha irmã, você quer uma razão para você... Você quer uma razão de você, um motivo de você ser grato a Deus? Você quer um motivo de você ser uma pessoa grata a Deus? Existe um motivo muito grande para a gente ser uma pessoa grata a Deus. O maior motivo de a gente ser uma pessoa grata a Deus é porque Ele morreu por você. Porque Ele morreu, entregou o seu Filho unigênito. Entregou Jesus na cruz pela sua vida. E essa é a maior razão de você ser uma pessoa grata ao Senhor. Essa é a principal razão de você viver sendo uma pessoa grata, de você ser sempre grato a Deus, porque Ele morreu por você. Amém? Eu quero que vocês abaixem um pouquinho a cabeça de vocês. O Fernando vai colocar uma música pra gente. Eu quero que vocês ouçam essa música. Converse com Deus neste momento. Meu irmão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Lembre-se o que Deus já fez pela sua vida e que ainda Ele vai fazer. Que ainda Ele vai fazer no seu casamento, na sua vida financeira. Eu
quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque eu declaro aqui que você já é mais que vencedor. E a sua vida vai ser mudada. Porque Deus é o Deus do impossível. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ganhar muitas vidas para o Senhor. Eu declaro restauração sobre o seu casamento. Senhor, eu declaro, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida as bênçãos e a presença manifesta de Deus. Coloca a mão no seu coração, meu irmão. Fecha seus olhos. Fala com o Senhor. Fala com Deus neste momento. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Senhor, vem tocando sobre essas vidas, Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, de cada luta, Senhor, que cada uma dessas pessoas tem passado, Pai. O Senhor sabe, Pai, os momentos difíceis que cada uma dessas pessoas tem passado, Pai. Mas, Senhor, eu declaro sobre a vida dessas pessoas, Pai, os momentos de frutificação, Senhor. O momento, Pai, de conquista, Deus. O momento, Senhor Deus, de vitória sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. E quero declarar, Senhor, que o diabo não tem poder sobre a vida de nenhuma dessas pessoas, Pai. Porque o Senhor nos fez mais que vencedores, Pai. Ó Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor nos fez mais que vencedores. Espírito Santo, vem visitando, vem tocando, vem colocando palavras vivas, palavras remas sobre esses corações, Pai. Vem levantando aqui homens e mulheres gigantes na fé, Senhor. Vem levantando aqui homens e mulheres de oração, Senhor. Vem levantando aqui, Senhor, mulheres, Pai, cheio do Teu Espírito, Pai. Cheio, Senhor, de Ti, Pai. Pai, nós proclamamos aqui, Senhor Deus, Sua presença manifesta sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Visita, Espírito Santo, a casa. Visita, Espírito Santo, a família. Visita, Espírito Santo, o marido, a mãe, o pai, os irmãos. Visita, Espírito Santo, os filhos, Pai. Visita, Espírito Santo. Passeia, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor Deus. Ó Deus, o Senhor é o Deus do impossível. E a Tua palavra diz que tudo posso naquele que fortalece, Pai. Senhor, Espírito Santo, sopra sobre o coração dessas vidas, Pai. Sopra, Senhor. Leva, ó Senhor, eu peço a Ti que o Senhor possa tocar, soprar palavras vivas nesses corações, Senhor. Ó Deus, que essas pessoas, Pai, eu declaro aqui, Pai, que eles serão levantados para vencer, Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor, essas vidas, Senhor. Ó Senhor, derrama Teu poder, Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo no deserto, o Senhor mesmo no deserto, Pai, o Senhor nos ajuda a vencer, a passar com vitória, Pai, no deserto, porque o Senhor é nosso pastor, Pai. E nós temos certeza, Pai, que nada vai nos faltar, Pai. Ó Espírito Santo, abençoa, Pai, essas vidas. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa a semana dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa conduzir cada uma dessas pessoas, Pai, em vitória nos seus trabalhos, nos seus estudos, nas suas famílias, Senhor, em todas as circunstâncias, Pai, que eles possam ser mais que vencedores, Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Pai, por essas vidas. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um, Pai. Senhor, assim, Pai, nós oramos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão que está no lado, meu irmão. Dê uma salva de palmas a Jesus. E que a sua semana seja uma semana muito vitoriosa. Amém?